Geminianos, vamos trazer um arcano para o seu ano de 2024. Arcano para Gêmeos 2024. E a gente tem a carta do Sol. Um momento entre o Sol e o julgamento. O que me indica que até o primeiro semestre, ele tem essa energia mais solar. De sucesso, de reconhecimento, de felicidade, das conquistas, né? Aquilo que você veio trabalhando, veio se esforçando, vai ter uma colheita, tem uma conquista, tem um crescimento, enfim, né? Muito boa essa energia. E da metade do ano em diante, o julgamento, o começo do ano parece, o primeiro semestre me parece um pouco mais tranquilo, né, mais fluido. E no segundo semestre você tem essa energia do julgamento de, não que você está sendo julgado, mas de chamado. Tem um chamado espiritual, tem um chamado à responsabilidade, digamos assim. Seja para cumprir a sua missão de vida, seja para fazer alguma coisa em prol, né, da humanidade. E quando eu falo humanidade, gente, não é você fazendo um trabalho voluntário lá na África para a humanidade, né? Sendo embaixador, Unicef, sei lá o quê. Não. Um trabalho para a humanidade é um trabalho, é estar a serviço de pessoas. Porque a humanidade é inclusive aquela pessoa que está do seu lado que você não gosta, né? Isso também é humanidade. Tá? Então, o trabalho humanitário é um trabalho de ajuda de pessoas, não importa se ela está lá na África, se ela está lá, não sei, na guerra, ou se ela está do seu lado. Porque às vezes não adianta nada você ficar preocupado com as questões lá de outros países se você não consegue resolver as suas guerras internas. Essa é uma questão também do julgamento. O julgamento, né, tem uma coisa meio de apocalipse, de você está sendo julgado, mas não no sentido de estão apontando o dedo para você e vão falar se você vai para o céu ou para o inferno. Não, mas as suas ações estão sendo observadas. Então, faça o melhor que você pode dentro do seu contexto. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Naquilo que está às minhas mãos, Gêmeos, que é a energia de vocês, eu faço o melhor possível, o máximo possível. Tá? Fundo do deck, a gente tem o momento da justiça e do pendurado. Olha como a questão da justiça está muito forte para vocês. O julgamento e a justiça. E aqui a gente não está falando de justiça... você vai ganhar uma causa na justiça, tá? Não é isso. Isso é uma leitura muito rasa, tá? Na minha percepção. E também não é da justiça divina. Porque, gente, justiça divina é uma coisa que, assim, sinceramente, não fique esperando justiça divina, porque quando a gente fala, a justiça divina, você fica esperando a justiça divina acontecer, é como se você estivesse esperando que Deus fosse tomar partido a seu favor. E Deus está do seu lado para fazer porque você foi bonzinho e não está do lado do outro porque o outro foi malzinho. Só que isso não acontece, porque Deus é unicidade. Deus não toma partido, eu já falei isso em algum post. Então, ter esse entendimento de não ficar na dependência de Deus, do anjo, né, do Ho'oponopono, do externo, de que algo mágico vai surgir na minha vida para me salvar, né? Como se esses anjos viessem baixar para me salvar, não vai, né? Porque o anjo, ele é uma inspiração, ele não é um ser de verdade, um ser igual a gente, né? Que vem aqui ajudar a gente, não, ele é uma inspiração cósmica,
cósmica, tá em outro nível, tá em outro plano, não tá aqui, nesse plano. Então ele vai te ajudar como? Lá do plano cósmico. E como ele faz isso? Através da sua inspiração, te inspirando a fazer alguma coisa. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Quando eu recebo uma inspiração e aí eu faço aquilo que eu estou sendo inspirado a fazer. Não a fazer para mim, mas a fazer em benefício do outro, ajudando uma outra pessoa. Porque o Sol não brilha para ele, o Sol brilha para os outros planetas. Deu para entender? Então tá. A morte. A morte com o fundo do deck e a torre. A grande, né, virada também para vocês é... Não tá fácil, hein, Gêmeos? Não tá fácil essa leitura. É você se liberar de alguma coisa que o ego vai reclamar. O ego vai reclamar, porque a torre é a derrocada do ego. Tá saindo o quê? A coroa, né? A vaidade tá caindo por terra. E aqui, o que a gente tem também? A morte está passando por cima do quê? Do rei, da coroa do rei. E não é um rei externo, é internamente o nosso reizinho, né? Ele está sendo atropelado pela morte. O nosso rei interno, as nossas vaidades, elas estão caindo por terra. Então, é um ano que a grande virada é alguns apegos ou vaidades que você tem, ou que você possa ter, vão ter que ser revisados, tá? Por exemplo, eu sou muito vaidosa em relação, sei lá, ao meu cabelo, né? Você vai ter que rever isso, tá? Ou você naturalmente vai rever isso. De repente, você é super vaidosa com o seu cabelo e chega lá, ano que vem, a grande virada vai ser você olhar para o espelho e falar assim: mas esse cabelo enorme faz sentido ainda? Não, não faz. Mó trabalhão para cuidar, não sei o que lá. Eu vou cortar. E corta, tá? Não foi com dor, foi assim, finalizou um ciclo. Cansei de cabelo longo, agora eu quero ter um cabelo bem curtinho, bem tranquilo, né? Que é mais fácil de cuidar, faz mais sentido com o meu momento de vida, eu tô mais leve, eu tô desapegando de excessos, enfim. Muda a sua autoimagem. Então, isso é uma grande virada. É um exemplo, tá, gente? Mas é algo que, assim, até então você valorizava muito, talvez tinha até um certo apego, mas que ao longo de 2024 você falou assim, mas pensando bem, não sei se isso ainda faz sentido, se ainda conversa comigo, se isso combina, e aí você deixa para trás. A morte vem fazendo esse movimento de deixar para trás, de limpar o terreno. Pode ser às vezes um trabalho, um cargo, sabe? Você sempre quis ser gerente, e aí você conseguiu ser gerente, e aí chega uma hora que você fala assim, mas não sei se eu quero mais ser gerente, né? Naturalmente acontece, né? As coisas mudaram. As de espadas aqui, um novo caminho, uma comunicação, uma grande virada que vem através de um novo estudo, uma nova área de conhecimento. Então, e pode ser para algumas pessoas, a virada é você parar de aprender e começar a ensinar. Que é um pouco desse julgamento também. Tá? Eu paro de só ficar colecionando cursos, diplomas, certificados e colecionando informação, e aí eu vou compartilhar essa informação com as pessoas. Compartilhar meu conhecimento, eu vou ensinar.
Eu vou comunicar, eu vou falar sobre aquilo que eu já estudei, já aprendi, tá bom? É uma virada, é uma grande mudança, é uma grande virada para vocês. E o Cavaleiro de Ouros, a mesma carta que caiu para Áries. Essa grande virada, ela fala de movimento do dinheiro. Uma movimentação financeira. Só que, no fundo do deck, a gente tem o Valete de Espadas, que é uma carta de picuinha, de puxação de tapete, de fofoca e pode ser também de mentira, tá? Então a grande virada é você ser mais cuidadoso com o seu dinheiro, porque o Cavaleiro de Ouros é aquele cavaleiro lento que faz as coisas devagar, com muita cautela. Então, olha para os seus gastos financeiros com muita cautela para não dar um passo maior do que a perna, para ir devagar em relação a essa construção e para não cair em armadilhas. Golpes também, tá? Mas às vezes ganhos imediatos, propostas de ganhos imediatos, de lucros muito fáceis, links aleatórios que você recebe, enfim, fica muito atento, né? Cuida muito bem disso e não queira ganhos rápidos. Até engasguei, não queira ganhos rápidos, porque se você quiser ganhos rápidos, você vai engasgar, entende? Não é, o ganho ele é lento aqui. A sua virada financeira, ela vem de uma forma lenta, mas contínua, constante, não imediatista, ok?